Uma boa noite a todos vocês. Espero que vocês estejam bem, que tenha passado um bom domingo, um bom início de semana. Você sabe que de domingo à noite tem que ficar muito esperto para não desejar um feliz sábado, né? É muito comum isso acontecer em noites de domingo como essa. Eu preciso tirar um minutinho também para desejar uma boa noite para o pessoal que está em casa. Acho que é a primeira vez que eu prego depois desse momento de pandemia. A última vez que eu preguei, a gente não tinha essa transmissão ao vivo. Então, para você que está em casa, desejo uma boa noite. Que o mesmo Deus que está presente aqui neste momento também esteja presente nos seus lares. Nós vamos estudar um texto hoje. Já está ali na tela mais ou menos o tema. Vocês sabem que muitos textos da Bíblia, para a gente poder compreender, a gente tem que entender o contexto com o qual ele foi escrito. Então, qual é o período histórico que ele foi escrito, qual a região geográfica que ele foi escrito, em que momento ele foi escrito, quais os costumes da época e para quem ele foi escrito. Então, sem isso, a gente fica sem entender em profundidade o significado de um texto bíblico. Nos últimos meses atrás, teve uma leve discussão nas redes sociais de alguns pastores evangélicos que falaram que a Bíblia precisava ser atualizada, mudado algumas coisas da Bíblia para o contexto que nós vivemos hoje no século XX. Mas eu acredito, nós como adventistas, nós acreditamos que tudo que está escrito aqui foi inspirado por Deus e ele essas palavras ultrapassam gerações. Ela é a mesma hoje, ontem e sempre vai ser a mesma. O que a gente precisa algumas vezes é contextualizar aquele texto para a gente poder entender, um pouquinho melhor. E é o que a gente vai fazer na noite de hoje. Nós vamos ler um texto. Eu já falei um pouco sobre esse tema num sermão há uns 2 anos atrás, só que eu pincelei mais essa parte, que a gente elaborar mais um pouco as ideias, para a gente conseguir entender o significado desse texto. Então, o texto base dessa noite, você pode abrir a sua Bíblia aí, no Salmos 20, o versículo 7. Esse é o nosso texto base de estudo dessa noite. Então, o que nós vamos fazer? Vamos entender um pouco o contexto histórico, entender o desenvolvimento da civilização, para que esse texto, no final, tenha um significado mais profundo para nós que lemos. É o Salmos 20, versículo 7. Na versão da minha Bíblia, que é Almeida Revista e Atualizada, diz o seguinte: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, o nosso Deus. Numa outra versão, eu quis colocar aqui, uma versão mais, acho que na linguagem de hoje, diz o seguinte: alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. Esse é um salmo de Davi, escrito há mais de 3.000 anos atrás. Ele fala: alguns confiam em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje é entender por que Davi falou isso. Nós confiamos em Deus e não confiamos em cavalo. Quem confia em cavalo? Alguns hinduístas confiam em vaca, né? A vaca é o Deus deles. Mas por que Davi escreveu isso? E para a gente entender esse contexto histórico, eu quero falar um pouco para vocês algo que é muito comum no desenvolvimento da nossa civilização, que a gente não tem muita noção, que é o que eu chamo de domesticação. O que é a domesticação? Vamos ver se isso aqui funciona. Eu sempre vejo os pastores tendo problema com isso aqui. Não, me falaram que é lá no computador. Ó. Passar para frente aqui. Se não passar, você passa aí, Marcelo. Você dá um toque na frente aí. Foi? Isso. Domesticação. O que é domesticação? O pessoal de casa consegue ver os slides, né, Marcelo? Beleza. Então, o que é domesticação? O que está escrito ali é a definição, que é um processo pelo qual uma população animal ela se adapta ao homem e a uma situação de cativeiro. Então, através de várias modificações genéticas que ocorrem ao longo de várias gerações e através de uma série de processos de adaptação que é produzido pelo ambiente e é repetido por gerações. O que isso quer dizer? Quer dizer que muitos dos animais que nós temos hoje, praticamente quase todos os animais que a gente vê hoje, eles não existiam dessa forma no passado. Por exemplo, Deus colocou um cachorro na Arca de Noé? Colocou. Mas qual raça? Todas? Não, Deus não colocou o cachorro na Arca de Noé. Porque o cachorro não existia na forma natural. O cachorro foi uma adaptação, uma domesticação do lobo. Então, a partir do momento da história da civilização, os lobos começaram a se aproximar dos seres humanos e numa troca dos lobos depender dos seres humanos dele, eles começaram a domesticar esses animais
Conseguiram os colocar em cativeiro, controlá-los e conseguiu reproduzi-los em cativeiro. Então, a domesticação é muito importante, a domação de um animal, a domesticação em cativeiro e ele se reproduzir em cativeiro. Por isso que tem muitas espécies que estão sendo ameaçadas de extinção, que ela lá no zoológico ela não consegue se reproduzir. Não foi uma espécie domesticada. O leão não foi uma espécie domesticada, porque ele é muito violento, ele é muito selvagem. Mas alguns animais foram domesticados. O cachorro, gato, cavalo, que é o tema de hoje, muitos animais foram domesticados. E o cachorro que a gente tem hoje, são diversas raças, eles não existiam daquela forma. Então foram modificações que foram causadas pelo homem, cruzamento entre os animais, entre diferentes raças da mesma espécie, com diferentes características, foram moldando os cachorros de hoje. E não é à toa que hoje, cada dia que vem, surge uma nova espécie, uma nova raça de cachorro, né? É a mesma espécie. Então, espécie que não existia, o pitbull, há 30, 40 anos atrás, não existiam. Então, são cruzamentos que vão sendo direcionados para escolher algumas características para domesticar. E o cavalo passou por esse processo. Então, a gente vai falar sobre o cavalo daqui a pouco. Mas isso não acontece somente com os animais. A domesticação também acontece com as plantas. Então, com plantas, a domesticação é o quê? É a seleção e a adaptação de certas plantas conforme servem para servir às necessidades do homem. Através da escolha dos melhores frutos e sementes e o cruzamento de diferentes variedades de planta. O que isso quer dizer? Que muitas das coisas, praticamente a maioria das plantas que nós encontramos no supermercado hoje, não existiam assim na natureza no passado. Foi a domesticação, o melhoramento genético, hoje a gente pode falar disso, de melhoramento genético, porque a gente conhece a genética dessas espécies, está moldando como as plantas são. Como funcionava no passado? A semente da fruta mais doce, eu pegava ela e plantava. As frutas mais azedas, eu jogava fora a semente. Então, eu fui selecionando os traços que eu queria. Então, frutas mais doces, frutas maiores, e isso com o passar de milhares de anos. E hoje a gente tem até a engenharia genética, que sabe quais os genes que vai deixar a planta mais doce, qual gene que vai deixar uma melancia sem semente. E a gente começou a moldar a forma que as plantas são hoje. Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe aqui para vocês algumas fotos de plantas que nós chamamos de selvagens, plantas ancestrais, que a gente tem uma cultivar moderna hoje. E eu quero que vocês tentem adivinhar. Ó, se esse pessoal de casa está vendo também, aí tem 3 fotos de plantas que hoje elas são muito comuns no supermercado. Mas essa é a variedade selvagem e antiga delas. Porque até hoje a gente tem essas plantas. Porque as plantas, por que fazia domesticação? Para selecionar os melhores frutos, para selecionar plantas para se estabelecer em lugares diferentes. Por exemplo, da onde veio o arroz? Alguém sabe? A origem do arroz? É da Ásia. O arroz veio da Ásia. E hoje o arroz é a base da alimentação do brasileiro. Então, as plantas que cresciam lá são completamente diferentes das plantas que crescem aqui hoje. A gente teve que adaptar e moldar essas plantas para que crescessem nos nossos climas, nos nossos solos, na nossa temperatura, completamente diferente. O feijão, a origem do feijão, que é o segundo elemento da base de alimentação do brasileiro, a origem dele é na Guatemala, na Colômbia, ali na Mesoamérica. E hoje a gente planta feijão aqui com diferentes características. Mas aí, quem tem uma ideia de que planta, de que fruta? Isso aqui é uma fruta, ó. Que fruta é essa aqui hoje? Alguma ideia? Romã? Goiaba? Não acertaram ainda. Ó, eu vou colocar para vocês verem. O que isso quer dizer? Que na natureza, essa melancia que a gente conhece hoje, ela era assim. E conforme os processos foram de domesticação, melhoramento genético nos outros dias, a gente foi mudando completamente a característica dessas frutas. A segunda é fácil, hein? É muito parecida com a de hoje. Banana? Ó, o Zezinho falou banana. Essa aqui é difícil, hein? Que planta é essa hoje? Uma planta muito comum. É praticamente uma raiz. Muita gente chuta mandioca, porque é uma tuberculose, né? Mas olha lá, é uma cenoura. Olha só a diferença de uma espécie ancestral, que a gente chama, selvagem, para a moderna. Mais 3 aqui para vocês tentarem adivinhar. Alguns chutam ervilha, alguma coisa, mas é o milho. Então, o parente, o ancestral, sem ser domesticado e mudado geneticamente, é o milho. Aquele ali é uma berinjela,
E o último, esse último é muito legal. É uma planta, ó, ele coloca ali o repolho. Mas eu quero chamar a atenção para essa planta aí. O nome científico dela, ela existe até hoje nesse formato, tem uma foto dela ali, chama Brassica oleracea. Muitas coisas do que a gente come hoje surgiu do melhoramento e da domesticação e da adaptação dessa planta. Tem um gráfico aqui que vocês vão ver, ó. Então a Brassica oleracea está ali em cima. Então a seleção dos botões terminais dessa planta deu origem ao repolho que nós comemos hoje. O que isso quer dizer? Que não existia repolho quando eles saíram da Arca de Noé. Foi modificações, domesticação, melhoramento, cruzamento de plantas que foram surgindo essas. E, por exemplo, a couve de Bruxelas, o couve rábano, né, que eu acho que é o rabanete aqui, couve, brócolis, couve-flor, toda essa variedade de plantas é de uma mesma espécie de modificações e seleção dessa Brassica oleracea. Ou seja, tudo aquilo que você encontra no mercado hoje em dia para comprar não existia dessa forma na natureza. A gente foi melhorando, domesticando, selecionando as características que eram melhores para a gente. E é interessante porque muita pesquisa ainda é feita. A gente está melhorando geneticamente, hoje ainda no Brasil, milho, para que produza mais milho num solo que seja mais ácido, um solo mais degenerado. A gente está mudando características de feijão para plantar feijão que seja resistente a uma doença, a um fungo, que esse feijão cresça e não se infecte pela doença. Tudo isso está acontecendo, isso é colocado no mercado. Isso nem é transgenia, né, geneticamente modificado, é cruzamento da mesma espécie. Né? E isso está mudando completamente a característica dessas plantas. Mas vamos falar dos cavalos, que é o tema mais importante aqui. Ó. Acho que eu apertei e voltou para o começo. A mesma coisa aconteceu com os cavalos. Só para, antes de entrar em cavalo, essa é uma linha do tempo que mostra que os pesquisadores têm ideia, com base em fósseis, com base em registros escritos, estudos e genética, qual é a linha de sequência dos animais e plantas que foram domesticados primeiro. Então, a primeira ideia que eles têm de animal que foi domesticado foi a cabra no Irã, há mais de 6.000 anos atrás. Eles colocam a primeira linha do tempo há 10.000 anos. Mas a gente acredita que o mundo tenha cerca de 6.000 e poucos anos. Mas, basicamente, o primeiro ali foi a cabra no Irã. Depois, a primeira planta a ser domesticada, e começou a ser usada para alimento, eles começaram a plantar, foi o centeio, ali na Síria. O cavalo, em seguida, na Arábia. Por isso que até hoje a gente tem os cavalos árabes, né, que de lá que foi a domesticação. Imagina que domesticar o cavalo era torná-lo mais dócil, domá-lo para poder montá-lo em cima dele, conseguir conduzi-lo, treiná-lo. Tudo isso faz parte da domesticação. A ovelha no Iraque veio depois. Na região da China, isso ainda a gente está falando mais de 5.000 anos atrás, porco, vaca, a lentilha na Síria, o trigo no Iraque, o feijão ali na Guatemala, a cevada no Egito, e ali o Peru foi a batata. Você vai no Peru, tem mais de 2.000 variedades de batata do Peru. Eles têm até um laboratório que guarda uma de cada variedade para não perder esse banco genético de batata. E a linha segue para o que a gente tem hoje de muitas coisas que a gente mudou durante esse tempo de domesticação, no desenvolvimento das civilizações, no desenvolvimento da sociedade. Mas vamos falar um pouco de cavalo, que é o tema. Acredito que a origem do cavalo, e é interessante, ó, deixa eu voltar aqui só para falar, que é onde começou as primeiras domesticações. Se você olhar os países, é bem na região do Oriente Médio, bem na região onde a gente acredita que a Arca de Noé parou ali, na região do... Então, tudo que foi domesticado primeiro foi nessa região onde passam as histórias bíblicas, que é onde começaram as civilizações. Então, as coisas até batem, né? Mas o cavalo, ó, aqui tem um mapa meio que da Europa. Acredito que ele surgiu na Eurásia, que é parte aqui da Europa e parte da Ásia. Acredita-se que foi no Cazaquistão, Ucrânia e uma parte da Rússia, que é onde surgiu o cavalo. E a partir daí começou a ser domesticado, criado em cativeiro, reproduzido, e os árabes começaram a domar esses cavalos e usá-los para muitas utilidades. Só para ter uma ideia, ó, como que as pesquisas acreditam que era, através de fósseis, de ossos que são encontrados, eles conseguem fazer como foi modificando a característica do cavalo, desde o que ele era antigamente até o que ele é hoje como cavalo moderno. Da mesma forma que as plantas mudaram, os animais também mudaram, né? Olha como que mudou bastante as características físicas, genéticas e fisiológicas desses animais. E muitas vezes selecionando para interesse próprio. Porque o que a gente tem usado de cavalo desde os tempos remotos? Primeiro, para a agricultura.
Usava a força do cavalo para movimentar o arado, os equipamentos para preparar o solo. Usamos também cavalo para quê? Para transporte. Montar em cima do cavalo era muito mais rápido do que se sair correndo, que não cansava. Então, longas viagens começaram a ser feitas através de cavalo. Se a gente lembrar da Rota da Seda, que era uma rota de comércio que saía da China, passava pelo Oriente Médio e chegava na Europa, era feita a cavalo. O que mais? Comércio, ajudava no comércio, como eu falei, a Rota da Seda, mas também sociedades que tinham os cavalos e reproduziam, conseguiam vender para outras sociedades, então virou comércio também. Hoje a gente tem cavalo no esporte, tem apostas de cavalo no esporte. Saúde, ecoterapia, se faz com cavalo hoje. E também na guerra, que é onde a gente vai entrar no tema daquele primeiro texto que a gente leu. E por incrível que pareça, o cavalo foi usado em guerra até a Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, teve batalhas travadas com exércitos de cavalo. Por incrível que pareça, há um pouco mais de 60 anos atrás, para você ter uma ideia. E os cavalos de guerra, que é onde a gente vai entrar mais no tema. Começou a ser usado em 2000 a.C., na região do Irã, que era ali na região da Arábia, pelos árabes. E as civilizações que tiveram grandes frotas de cavalos são a Síria, Babilônia e Egito. Então, se você parar para olhar aqui, são grandes reinos que já foram um dos maiores reinos do mundo, esses três, e todos eles eram inimigos do povo de Israel. Sempre o povo de Israel sofreu ou pela Síria, ou pela Babilônia, ou pelo Egito. E eles são considerados as três grandes nações que começaram a usar o cavalo na guerra. E na Bíblia, a primeira citação sobre cavalo é no Êxodo, capítulo 15, versículo 1, que a gente vai ler daqui a pouco. E a gente vai começar a entender sobre isso aí. Agora, o cavalo se tornou uma arma completamente poderosa. Da mesma forma que hoje, os Estados Unidos têm drone não tripulado, tanques de guerra, morteiros, bomba atômica, aviões. A maior força e poderio de guerra nas épocas antigas era simplesmente o cavalo. Por quê? Uma pessoa montada num cavalo tinha uma velocidade muito maior do que uma pessoa a pé. Então, era muito mais rápida. Os arqueiros inimigos era muito mais difícil acertar o cavalo, porque ele se movimentava muito rápido. E você podia ter um arqueiro bem treinado em cima de um cavalo. Ou seja, era algo muito mais efetivo numa guerra. Também com carruagens e carros de cavalo, você podia carregar 2 pessoas. Um arqueiro só para mirar, enquanto o outro estava pilotando e se preocupava em pilotar. E até mesmo carros que cabiam 4 pessoas em cima. Altamente veloz, um pilotava, 2 ficavam com escudos para se proteger, enquanto um andava armado, com uma lança ou com um arco. Olha que arma de guerra magnífica. Tinha até proteção, não tinha como você derrotar. Todo mundo armado ali, por isso que os cavalos foram a maior arma de guerra nas épocas antigas. Então, só com isso, a gente já começa a entender um pouquinho melhor porque aqui Davi falou, alguns confiam em cavalos e carros de guerra, que são esses carros aí, mas nós confiamos em Deus. Só por aí, a gente já consegue ter uma ideia do que significa esse texto para Davi. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder de Deus. Só que se você analisar mais fundo na Bíblia, alguns textos, a gente vai ver que esse texto tem uma profundidade muito maior do que simplesmente falar, então o cavalo era realmente uma grande arma, então eles confiavam em Deus. A gente vai analisar alguns textos e vai ver como que esse texto final tem muito mais significado quando a gente analisar isso. Vamos para o texto, que é a primeira menção sobre cavalo na Bíblia. É Êxodo 15, no versículo 1. Abra a sua Bíblia aí. Êxodo 15, versículo 1. Na minha Bíblia diz o seguinte: Então entoou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram. Então veja que era um cântico, uma celebração, uma música de louvor a Deus. Cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Essa é a primeira menção sobre cavalo na Bíblia. E olha que interessante. Se você olhar os capítulos anteriores, que momento é esse da Bíblia? Que momento é esse da história de Israel? O povo tinha acabado de passar o Mar Vermelho. Eles foram libertos do Egito, passaram o Mar Vermelho se fechou, e eles fizeram uma canção de celebração após isso. Imagina a festa do povo de Israel cantando isso. E a primeira coisa no cântico de celebração não foi
Deus abriu o mar miraculosamente na nossa frente. Foi o quê? Deus matou os cavalos e os cavaleiros. Então a primeira coisa que eles colocam de agradecimento a Deus é que Deus tinha acabado de matar os cavalos e os cavaleiros do exército inimigo. Por quê? Porque talvez, eu não posso dizer, eles tinham mais medo de ser mortos pelos cavalos, que nem abrir o mar vermelho impressionou tanto. Eles estavam com mais medo dos cavalos, que iam destroçá-los, do que o mar vermelho abrir. Eles esqueceram completamente. Quando eles viram tudo aquilo, o que eles agradeceram? Nós agradecemos porque Deus acabou com o exército de cavalo e cavaleiro. Olha que coisa interessante. Como que o cavalo era algo importante. Eles temiam muito o exército egípcio porque eles tinham cavalos de guerra. Eram imbatíveis. E a partir desse momento, então, eles atravessam o Mar Vermelho, eles vão em direção à Terra Prometida, ficam no deserto, e Deus agora começa a usar esse fator de cavalo como um fator de fé para o povo de Deus. Por quê? Eles não eram um exército. Para eles chegarem à Terra Prometida, a Terra de Canaã, eles tinham que conquistar as terras e os povos ali. Eles não eram um exército, eles eram um povo escravo, 400 anos escravos. Eles não tinham armas, eles não tinham cavalos, eles não sabiam nem lutar. Então Deus falou, daqui para frente, a confiança tem que ser em mim. Vocês não têm um exército. Todos os povos ao redor têm um exército. Vamos ler Deuteronômio 20, o versículo 1. Então, a partir desse momento, para que eles entrassem na Terra Prometida, eles teriam que realmente combater e entrar em conflito com povos dessa região. E Deus fala o seguinte: quando saíres a peleja contra os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, não os temerás, pois o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Não tenha medo. Se você vê exército com cavalo, exército 2, 3, 4, 5 vezes maior do que o povo de Deus, não tenha medo, porque quem vai lutar é Deus. Não se preocupe com os cavalos. Olha que Deus enfatiza. A primeira coisa, quando você vê cavalos e carros de guerra, não tenha medo, porque eu que vou lutar por vocês. Então, a partir desse momento, a confiança em Deus era baseada em não ter medo dos cavalos, não ter medo do exército inimigo, porque Deus iria lutar por eles. E chegou ao ponto de Deus falar o seguinte: não tenham cavalos, porque a vitória está comigo, e não está no exército, não está no cavalo. Deuteronômio 17, 16. Um pouquinho para trás desse verso, diz o seguinte: porém, este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos disse, nunca mais voltarei por este caminho. Não tenham cavalos, não voltem ao Egito para comprar cavalos. Lembra que o Egito tinha cavalo, eles vendiam cavalos. Deus falou, a confiança e a vitória está comigo, está com Deus. Não confiem em cavalos, não tenham cavalos. Mas como que eles conseguiam vencer sem cavalo? Deus lutaria por ele. Quer um exemplo? Josué 11. Abra a Bíblia em Josué 11, dá um exemplo de que o povo de Israel venceu um exército que tinha muitos cavalos e muito mais soldados. O título aqui desse capítulo é Outras Vitórias de Josué. No versículo 1 está o seguinte: tendo Jabim, olha só que interessante, vai começar a falar o nome de um monte de rei que se uniu para lutar contra o povo de Israel. Tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei Sinrom, e ao rei Axaf, e aos reis que estavam ao norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, ao lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas, e aos euveus ao pé do monte Hermon, na terra de Mispa. Olha quanta gente se juntou para lutar contra o povo de Israel, o povo que era escravo, que não era um povo militar e que não tinha cavalo. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas com eles, muito povo, em multidão como a areia que está na praia do mar. E olha a ênfase, e muitíssimos cavalos e carros. Então, mais uma vez, a Bíblia enfatizou que o exército inimigo tinha muito cavalo. Então, lembrando do contexto histórico, quem tinha cavalo tinha vitória, tinha vantagem, porque o cavalo era a máquina de guerra. Muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se juntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom,
para pelejarem contra Israel. Versículo 6, disse o Senhor a Josué, não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Deus não falou? Confia em mim, não tenha medo de cavalo e nem de carro. Porque amanhã vocês vão ter traspassado os cavalos e queimado os carros de cavalo. Versículo 7. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom e até Misrefote-Maim e até ao vale de Mispa a oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos já retou e os seus carros o queimou. Então era um ponto de fé do povo de Israel. Não tenha cavalo, não acumule cavalo, não compre cavalo do Egito, porque a vitória está com Deus, é simplesmente confiar. Quando vires um exército que tem muito carro de cavalo e soldados, Deus já deu a vitória. Então ter cavalos era um ponto de fé do povo de Israel. Só que a gente conhece a história de Israel, sabe dos altos e baixos, que às vezes eram fiéis, às vezes não eram fiéis, e Salomão chegou a ter um pouco de cavalo. Vamos ver aqui, 1 Reis 4, 26. Olha só o que diz em 1 Reis, capítulo 4, versículo 26. Um pouquinho de cavalo. Ó. Tinha também Salomão 40.000 cavalos em estrebarias, para os seus carros e 12.000 cavaleiros. O que Deus tinha falado lá atrás, não tenha cavalo. E Salomão acumulou mais de 40.000 cavalos. E era um ponto de fé, porque tinha que confiar que a vitória era de Deus. E a gente sabe que Salomão fez alianças com povos do lado ali, começou seus costumes, começou a comprar cavalos, e Deus falou, não tenham cavalos. E é interessante que 200 anos depois, veio Isaías e deu a mesma mensagem que Deus tinha dado há muito tempo atrás, lá no deserto. Olha Isaías no versículo 31, no capítulo 31, versículo de 1 a 3. Isso aqui é 200 anos depois de Salomão ter 40.000 cavalos. Isaías 31, versículo 1 a 3. Olha só, Deus falou, não acumulem cavalos e não vão ao Egito comprar cavalos. Isso aqui é muitos séculos depois. Ai dos que descem ao Egito em busca de socorro e se estribam em cavalos, que confiam em carros, porque são muitos, e em cavaleiros, porque são muito fortes, mas não atentam para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. É o que ele tinha falado há 200, 300 anos atrás. A mesma coisa se repete para Isaías. Isaías fala para o rei, não confie nos cavalos, confie em Deus. Todavia, este é sábio e faz vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Versículo 3, pois os egípcios são homens e não são deuses, os seus cavalos, carne e não espírito. Quando o Senhor estender a mão, cairão por terra tanto o auxiliador como o ajudado, e ambos juntamente serão consumidos. Porque a vitória estava em confiar em Deus e não em ter cavalos e carros de guerra. Mas o povo, insistindo, queria ter cavalo, e aqui tem um diálogo muito legal de Deus falando com o povo, em Isaías 30, no versículo 15 e 16. É só voltar uma página aí, e diz o seguinte, eu coloquei numa outra versão aqui, que fica um pouco mais interessante, eu vou ler nessa versão que acho que é da linguagem de hoje. Isaías 30, capítulo 30, versículo 15 e 16. O Senhor, o Santo Deus de Israel, diz a seu povo, então agora é Deus falando, se voltarem para mim e ficarem calmos, vocês serão salvos. Isso aqui é o momento em que a Babilônia estava ameaçando, os exércitos estavam ficando fortes e ameaçando a integridade do povo de Israel. E o povo de Israel, mais uma vez desesperado, querendo cavalos e querendo exército, Deus falou, é só confiar em mim e ficar calmos. Fiquem tranquilos e confiem em mim, e eu lhes darei a vitória. Foi a mesma coisa que ele disse lá depois de passar o Mar Vermelho. Anos e anos Deus falando a mesma coisa. A vitória está em confiar em mim e não está em confiar em exército, em cavalo, em poderio. E olha o que Deus fala. Mas vocês não quiseram fazer o que eu disse. Pelo contrário, vocês disseram assim,
Olha o que o povo de Israel disse: não, nós vamos montar cavalos ligeiros e assim escaparemos dos inimigos. Então eles não estavam nem pensando em ter cavalo para guerrear contra o povo inimigo. Eles queriam ter cavalo para fugir do povo inimigo. E olha o que Deus fala: pois fujam, se puderem, mas os cavalos dos seus inimigos são mais ligeiros do que os seus. E logo depois disso eles foram tudo para a Babilônia cativo. Agora, com todo esse contexto que a gente leu, a gente volta para o texto dessa noite e a gente entende a importância que tem esse salmo de Davi. Alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos, mas nós confiamos no poder do Senhor, o nosso Deus. A gente pode até fazer uma aplicação e trazer isso para uma linguagem de hoje, porque alguns confiam no emprego, alguns confiam em governantes, em políticos, alguns confiam no seu carro, alguns confiam na sua inteligência, no seu estudo, mas o que Deus pede é que para lutar a batalha da vida e passar pelo deserto que nós passamos, em cada um tem o seu próprio deserto, é simplesmente confiar no poder de Deus. Alguns confiam em carros, alguns em cavalos, alguns em dinheiro, alguns em políticos, alguns em países, alguns em economia, mas nós confiamos em quem? No nosso Senhor, o nosso Deus. A vida de cada um é um deserto. E a mesma promessa que foi feita ao povo de Israel, logo depois de passar o Mar Vermelho, é feita para nós hoje. Confia em mim, que eu vou dar a vitória. Então, quando a gente lê esse salmo, que a gente possa pensar e lembrar de todo esse contexto histórico e a gente possa trazer essa promessa para nós hoje. Alguns confiam em carros e cavalos, mas eu confio em Deus. E Mateus 6,33 dá a fórmula disso aí. Acho que é um texto bem conhecido, alguns já devem saber decor, mas vamos ler Mateus 6,33. Esse é o último texto desta noite. Depois um texto de Ellen White. Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Confiança em Deus em primeiro lugar, nas suas promessas, a mesma promessa que fez para o povo de Israel há mais de 2, 3, 4 mil anos atrás, ele faz para nós hoje aqui. Confia em mim, porque a vitória é dele, não é nossa, não é do cavalo, não é do dinheiro, não é do meu carro, não é do meu emprego. A vitória é de Deus. E quando a gente perder isso de perspectiva, a gente pode lembrar aquilo que Ellen White também já escreveu. Nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido no passado. Podemos pensar nas histórias do passado da Bíblia, do povo de Israel, mas também a minha e a sua história. Se a gente olhar para trás, a gente consegue enxergar como Deus tem nos conduzindo. Então, que essa semana que começa, que a gente possa botar a nossa confiança em Deus e não em cavalos. E que Deus nos abençoe. É o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Hino 274, firme nas promessas. As promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindas tempestades desse meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme
promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Jesus, em amor ligados com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós agradecemos a oportunidade que nós temos de vir à tua casa, orar a ti, adorar a ti e aprender um pouco mais da tua palavra. Nós estamos começando uma nova semana, que o Senhor possa abençoar a cada um aqui, a cada família representada, também a família dos que estão nos assistindo de casa. Que o Senhor nos ajude a ter fé a ti, que possamos colocar a nossa confiança primeiramente em ti e nas tuas promessas, e o resto será acrescentado. Nos dê uma ótima noite, nos leve em segurança para casa, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quero de mesmo salvá-lo, por isso morreu numa cruz. Receba essa oferta de graça e aceite de Cristo perdão. Amigo, não saia sem Cristo do seu coração.